Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado, 15 de março de 2025, com seu programa semanal de saúde, recheado de dicas e informações. Na reflexão, você continuará acompanhando uma série da Bíblia Sagrada, dirigido pelo pastor Emerson. E neste ano começamos a estudar um livro que uns até têm medo, mas muito pertinente para os tempos que estamos vivendo, o livro de Apocalipse. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará de alimentos funcionais, ou seja, aqueles que têm compostos bioativos que melhoram a saúde e ajudam a prevenir o surgimento de situações como envelhecimento precoce, diabetes, infarto e câncer. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais um sábado, o dia do Senhor. E estamos aqui falando sobre a mensagem que Ele nos deixou. E estamos no último livro da Bíblia, o Apocalipse, e também os últimos momentos desta história que nós estamos vivendo neste planeta Terra. Você já sabe que você vive um grande conflito entre o bem e o mal. E nós estamos conversando sempre sobre isso. Aquilo que é do bem e aquilo que é do mal. E cada vez que você ouve uma meditação aqui, você consegue identificar melhor na sua vida aquilo que são coisas que vêm de Deus e aquelas coisas que vêm do inimigo de Deus. E nós estamos em Apocalipse capítulo 2. Semana passada falamos sobre o capítulo 2, mas sobre a primeira carta, a primeira igreja. A igreja de Éfeso. E hoje vamos falar sobre a carta escrita. Jesus Cristo enviou para João e João agora escreve às igrejas. Vamos aí corrigir para que não fique nada fora do lugar. E essa segunda carta é escrita à igreja de Esmirna. Olha que interessante. Está no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Se você quiser acompanhar agora, pegue sua Bíblia. É importante você estar acompanhando junto neste momento. Se você não tiver uma Bíblia agora, ouça. E na sua casa você pode abrir o Apocalipse 2, do verso 8 ao 11, e depois reler esses versos. E tentar entender por que Deus deixou essas cartas escritas para as igrejas, em qual momento essas igrejas tiveram vida, e você vai interpretar e entender aonde nós estamos na história deste mundo. E no verso 8 do Apocalipse 2 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sou as duas obras, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha que interessante, então aqui tem vários pontos que nós precisamos entender. A primeira carta foi no período de 31 depois de Cristo. 31 foi a morte de Jesus Cristo, então foi do ano 31 até o ano 100. A segunda carta agora é do ano 100 ao ano 313. Olha que legal. O que aconteceu nesse momento, nesta igreja? Havia perseguição e tinha um problema dentro da própria igreja. Porque Deus conhece as obras de cada um de nós, conhece as tribulações e a pobreza. Mas tinha alguns no meio desses pobres que eram ricos também, e eram blasfemos. Eles fingiam que eram judeus, mas não eram judeus verdadeiros. E olha só, eles faziam parte da sinagoga de quem? De Satanás. Então Satanás também mantém alguns dentro da igreja de Deus. Dentro do povo de Deus, há pessoas que são guiadas por Satanás para tentar tirar as pessoas de dentro da igreja de Deus. E aqui não estou pondo placa de igreja nenhuma, tá bom? Lembre-se disso. Pode ser a tua igreja, pode ser a igreja que você frequenta. E se você não frequenta nenhuma igreja, mesmo assim você vai ter que decidir de que lado você vai ficar. Se vai ficar no lado de Deus, o Deus Criador, ou vai ficar no lado do inimigo de Deus, Satanás, o pai da mentira. Olha que coisa. E ainda ele diz que naquele tempo, e realmente a história, você vai perceber isso, que muitos seriam perseguidos e seriam presos. E aqui ele diz que Satanás lançaria os cristãos verdadeiros para tentá-los uma tribulação grande por 10 dias. Esses 10 dias são simbólicos, tá bom? Mas a gente entende que é um período curto, certo? E olha agora essa frase que Deus permite João escrever, diz assim: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que coisa interessante. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é muito bom. Isso é muito específico. Olha que coisa maravilhosa. Então, se nós formos vencedores do mal, nós receberemos a coroa da vida. E no verso 11 diz outro verso muito legal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha de novo, uma reconfirmação. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nós já conversamos sobre a primeira morte e a segunda, mas vamos recapitular aqui. Aqui nessa terra, muitos de nós vão passar pela primeira morte, certo? Essa primeira morte, ela não é definitiva. Ela é passageira e para alguns será definitiva, e para todos aqueles que não atenderam o chamado de Jesus Cristo, será definitiva a segunda morte. Essa segunda morte acontecerá depois do milênio, antes de Jesus purificar essa terra, mas quando ele vier para purificar essa terra, quando vier com a nova Jerusalém ataviada como noiva nas nuvens dos céus, e antes de encostar aqui nessa terra, haverá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E neste momento, os ímpios serão ressuscitados, verão a glória de Deus, verão a glória de Jesus Cristo, e após isso, Deus vai colocar Satanás e seus anjos no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, esses que escolheram ficar ao lado de Satanás e seus anjos serão colocados juntos, porque estarão agarrados com Satanás e com seus anjos. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 20 que o lago de fogo e enxofre é para Satanás e os seus anjos. O ser humano vai de bobo que é. Olha que coisa. Então, depois disso, esta é a segunda morte. Essa morte não tem volta. Então, aqueles que vencerem nunca passarão pela segunda morte. Podem passar pela primeira, mas pela segunda morte não passarão. Que alegria, que gostoso saber essas coisas.
O livro do Apocalipse ele é muito rico e vai tratar comigo e com você todos esses assuntos que talvez você nunca tenha percebido ou não entendia, não sabia em qual período da história estava. Então a segunda carta à igreja de Esmina foi do ano 100 ao ano 313. Um momento em que agora começa a infiltrar as legiões de Satanás, arrebanhando pessoas para estar dentro do povo de Deus, para perturbar, para desanimar, para retirar os próprios escolhidos de dentro da sua fé do Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que isso também acontece hoje e você precisa se cuidar. Quando você for à igreja, você tem que ir lá para olhar a Cristo e não olhar para as pessoas. Porque todas as pessoas que estão na igreja, não importa qual denominação, todos são pecadores. E todos dependem da graça. Todos dependem do sacrifício de Jesus Cristo, aquele sacrifício que foi feito na cruz. E nos dá o direito de sermos libertos da morte eterna ou libertos da segunda morte. Que prazer, que privilégio é servir a Jesus Cristo. Isso é a coisa que mais me dá alegria aqui na terra, é poder servir a Jesus Cristo e poder falar do amor dele a outras pessoas. E se você está escutando hoje esta mensagem, saiba que Jesus te ama e que Jesus tem um plano para a tua vida e que você precisa conhecê-lo, que você precisa se entregar nas mãos dele e que você precisa estar pronto para ele voltar e vir te buscar. Se prepare, Jesus em breve voltará. Uma feliz semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando nas curiosidades sobre o poder medicinal dos alimentos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a castanha de caju. Vocês sabiam que a castanha de caju é rica em magnésio? Então, o magnésio intervém em numerosas funções metabólicas, especialmente na transmissão dos impulsos nervosos. Sua carência produz nervosismo e irritabilidade, cãibras e espasmos. Por ser muito rica em magnésio e em vitamina B1 e B2, também essenciais para a estabilidade nervosa. Seu uso é recomendado especialmente em casos de nervosismo, irritabilidade nervosa, depressão, fraqueza e cansancio anormais. E também em espasmos em órgãos ocos, no colo irritável, no útero, dismenorreia ou nas artérias coronárias, angina de peito. A semente ou castanha de caju é um dos frutos secos mais valorizados. O fato de só produzir nos países de clima tropical aumenta ainda mais seu valor e atrativo. Vamos logo a fazer uso da castanha de caju todos os dias. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Períodos de relaxação. Foi-me mostrado que os guardadores do sábado, como o povo que trabalha de maneira tão árdua, não se permitem mudança ou períodos de repouso. O recreio é necessário aos que se acham ocupados em labor físico e, mais ainda, essencial àqueles cujo trabalho é especialmente mental. Não é essencial à nossa salvação, nem para a glória de Deus, manter o espírito em contínuo e excessivo labor. Mesmo sobre temas religiosos,
Há distrações como sejam a dança, o jogo de cartas, xadrez, damas, etc., que não podemos aprovar porquanto o céu as condena. Estas diversões abrem a porta a grandes males. Não são benéficas em sua tendência. Antes, exercem efeito excitante, produzindo em alguns espíritos uma paixão por aquelas diversões que conduzem ao jogo e à dissipação. Todos esses divertimentos merecem ser condenados pelos cristãos, devendo o seu lugar ser substituído por qualquer coisa perfeitamente inofensiva. Vi que não se devem passar nossos feriados a exemplo do mundo, mas não devemos passá-los por alto, pois isso traria descontentamento aos nossos filhos. Nestes dias em que há perigo de serem expostos a más influências e corrompidos pelos prazeres e excitações do mundo, estudem os pais o meio de proporcionar-lhes alguma coisa que substitua entretenimentos mais perigosos. Dai a entender a vossos filhos que tendes em vista seu bem-estar e felicidade. Unam-se várias famílias que residem numa cidade ou vila e deixem as ocupações que as cansaram física e mentalmente e façam uma excursão ao campo, às margens de um belo lago ou a um bonito bosque, onde seja lindo o cenário da natureza. Devem prover-se de alimento simples e saudável, das melhores frutas e cereais, pondo a mesa à sombra de alguma árvore ou sob a abóbada celeste. A viagem, o exercício e o panorama despertarão o apetite e poderão gozar de uma refeição que causaria inveja aos próprios reis. Nessas ocasiões, pais e filhos devem sentir-se livres dos cuidados do trabalho e de toda preocupação. Os pais devem sentir-se pequenos com seus filhos, tornando-lhes tudo tão agradável quanto possível. Seja o dia todo um contínuo recreio. O exercício ao ar livre, para aqueles cujo trabalho é dentro de casa e sedentário, lhes beneficiará a saúde. Todos os que podem devem sentir o dever de seguir este procedimento. Nada se perderá, mas ganhar-se-á muito. Tornarão as suas ocupações com nova vida e novo ânimo para empreender de novo sua tarefa com mais zelo e estarão melhor preparados para resistir à enfermidade. Luz solar na casa. Se quereis que vossas casas sejam agradáveis e convidativas, tornai-as resplendentes com ar e luz solar. Removei vossas espessas cortinas, abri as janelas, suspendei as persianas e fruí a rica luz do sol, ainda que seja à custa das cores de vossos tapetes. A preciosa luz solar poderá fazer descorar os vossos tapetes. Ela, porém, dará uma cor saudável às faces de vossas crianças. Se tiverdes a presença de Deus e possuirdes coração cheio de zelo e amor, uma casa humilde, na qual haja ar e brilhe a luz do sol, e animada por altruísta hospitalidade, será para a vossa família e para o cansado viajor um céu na terra. Diversões proibidas. Aqueles que se acham empenhados em estudo necessitam relaxar-se. A mente não deve estar constantemente entregue à meditação acurada, pois o delicado mecanismo mental se torna gasto. O corpo, bem como a mente, deve fazer exercício. Há, porém, grande necessidade de temperança nos divertimentos, da mesma forma que em todas as outras atividades. E o caráter dessas diversões deve ser cuidadosa e cabalmente considerado. Cada jovem deve perguntar a si mesmo: que influência exercerão essas diversões sobre a saúde física, mental e moral? Deverá minha mente
tornar-se tão obcecada que se esqueça de Deus? Deixaria eu de ter sua glória diante de mim? Deve-se proibir o jogo de cartas. As associações e tendências são perigosas. O príncipe dos poderes das trevas preside nos salões de diversões e onde quer que haja jogo de cartas. Os anjos maus são hóspedes familiares nestes lugares. Nada existe de benefício à alma ou ao corpo nestes divertimentos. Coisa alguma para fortalecer o intelecto, nada para provê-lo de ideias valiosas para o uso futuro. A conversa gira em torno de assuntos triviais e degradantes. Ouve-se aí gracejo indecente, palavreado baixo e vil, que diminui e destrói a verdadeira dignidade varonil. Essas diversões são as mais nécias, inúteis, prejudiciais e perigosas atividades que os jovens podem praticar. Aqueles que se dão ao jogo de cartas tornam-se grandemente excitados e logo perdem todo o gosto pelas ocupações úteis e elevadas. A perícia no manuseio das cartas conduzirá logo ao desejo de empregar este conhecimento e tato em proveito próprio. É apostada uma pequena soma e em seguida uma maior, até que se adquire uma sede de jogar que leva à ruína certa. Há quantos não têm essa diversão perniciosa levado a toda sorte de práticas pecaminosas, à miséria, à prisão, ao assassínio e ao patíbulo. E muitos pais ainda não veem o terrível abismo da ruína que está aberto aos nossos jovens. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e a aviltam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. O gosto por estas cenas aumenta com cada transigência, assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se fortalece com seu uso. O único caminho seguro é evitar o teatro, o circo e todos os outros lugares de diversões duvidosos. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Em todos os ramos da educação há objetivos a serem adquiridos, mais importantes do que os que se conseguem por mero conhecimento técnico. Na língua, por exemplo, mais importante do que a aquisição de línguas estrangeiras, vivas ou mortas, é a habilidade de escrever e falar a língua materna com facilidade e precisão, mas nenhuma habilitação adquirida por meio do conhecimento das regras gramaticais pode comparar-se em importância com o estudo da língua de um ponto de vista mais elevado. Em grande parte se acha ligado a este estudo a aventura ou a desventura da vida. O principal requisito da linguagem é que seja pura, benévola e verdadeira, a expressão exterior de uma graça interna. Diz Deus: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E se tais forem os pensamentos, tal será a expressão. A melhor escola para este estudo da língua é o lar.
Mas, visto que a obra do lar é muitas vezes negligenciada, recai sobre o professor o ajudar seus discípulos na formação de hábitos corretos no falar. O professor muito poderá fazer para descoroçoar aquele mau hábito que é a maldição da coletividade, da vizinhança e do lar, a saber, o hábito de falar por detrás, tagarelar, criticar impiedosamente. Para tal fim não se devem poupar esforços. Impressionem os estudantes com o fato de que tal hábito revela falta de cultura, de educação e da verdadeira bondade de coração. Inabilita a pessoa tanto para a sociedade dos que verdadeiramente são cultos e educados neste mundo, como para a associação com os seres santos do céu. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima, mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis que a agonia e ruína causados pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? Aprendam as crianças, bem como os jovens, o que Deus diz a respeito destas coisas. A morte e a vida estão no poder da língua. Nas Escrituras, os maldizentes são classificados entre os aborrecedores de Deus, inventores de males, os que são sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Segundo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Aquele a quem Deus tem na conta de um cidadão de Sião é o que fala verazmente, segundo o seu coração, não difama com a língua, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. A palavra de Deus também condena o uso dessas expressões sem sentido e triviais que resvalam pela imoralidade. Condena os falsos cumprimentos, as evasivas da verdade, os exageros, a falsidade no comércio, coisas estas vulgares na sociedade e no mundo comercial. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Intimamente ligada à bisbilhotice está a insinuação encoberta, esquiva, pela qual o coração impuro procura insinuar o mal que não ousa exprimir abertamente. Os jovens devem ser ensinados a evitar toda a aproximação de tal prática como evitariam a lepra. No uso da língua não há talvez nenhum erro que velhos e jovens estejam mais prontos a desculpar em si do que o falar precipitado, impaciente. Acham que é uma desculpa suficiente responder. Eu estava fora de mim, realmente não queria dizer aquilo que falei. Mas a palavra de Deus não trata disto levianamente. As Escrituras dizem, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em um momento, pela língua precipitada, apaixonada, descuidosa, pode-se perpetrar um mal que o arrependimento de uma vida toda não poderá desfazer. Oh, quantos corações dilacerados, amigos alheiados, vidas arruinadas por causa das palavras ásperas, precipitadas daqueles que poderiam ter trazido auxílio e alívio. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Um dos característicos que devem ser especialmente acariciados e cultivados em toda a criança é aquele esquecimento de si mesmo que comunica à vida certa graça inconsciente. De todas as excelentes qualidades de caráter, esta é uma das mais belas e para todo verdadeiro trabalho é uma das mais essenciais qualificações. As crianças necessitam de receber demonstrações de apreço, simpatia, animação, mas deve ter-se cuidado em não alimentar nelas o amor ao louvor. Não é prudente fazer-lhes especial referência ou repetir diante delas seus ditos inteligentes. O pai ou o professor que tem em vista o verdadeiro ideal do caráter e as possibilidades de o alcançar não pode acariciar ou fomentar o sentimento de presunção. Não incentivará nos jovens o desejo ou esforço de exibir sua habilidade ou perfeição.
Aquele que olha para o que é mais alto do que ele próprio há de ser humilde, contudo possuirá aquela dignidade que não se desvaloriza ou se confunde ante uma exibição exterior ou grandeza humana. Não é por leis ou regras arbitrárias que as graças do caráter se desenvolvem. É pela permanência na atmosfera do que é puro, nobre e verdadeiro. E onde quer que haja pureza de coração e nobreza de caráter, revelar-se-ão na pureza e nobreza das ações e do falar. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. E assim como é com a língua, é com todos os outros estudos. Podem ser dirigidos de tal maneira que propenderão ao fortalecimento e à formação do caráter. Quanto a nenhum outro estudo, isto é mais verdade do que em relação ao de história. Considere-se este estudo do ponto de vista divino. Conforme muitas vezes é ensinada, a história é pouco mais do que um relatório sobre o surgimento e queda de reis, intrigas das cortes, vitórias e derrotas de exércitos, toda uma narrativa de ambição e avidez, engano, crueldade e mortandade. Ensinada desta maneira, seus resultados não poderão deixar de ser prejudiciais. As pungentes repetições de crimes e atrocidades, as monstruosidades, as crueldades que são descritas, plantam sementes que em muitas vidas produzirão fruto em uma messe de males. Muito melhor é aprender à luz da profecia de Deus, as causas que determinam o surgimento e queda de reinos. Estudem os jovens estes relatos e vejam como a verdadeira prosperidade das nações tem estado relacionada com a aceitação dos princípios divinos. Estudem a história dos grandes movimentos reformadores e vejam quantas vezes estes princípios, posto que odiados e desprezados, e conduzidos os seus defensores à masmorra e ao cadafalso, têm triunfado mediante estes mesmos sacrifícios. Tal estudo proporcionará uma visão larga e compreensiva da vida. Auxiliará a mocidade a entender algo de suas relações e dependências, bem como quão maravilhosamente nos achamos ligados uns aos outros na grande fraternidade da sociedade e das nações, e em que grande extensão representa uma opressão e degradação de um membro, uma perda para todos. No estudo dos números deve o trabalho ser prático, que se ensine cada jovem e criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas fazer com precisão as contas de seus próprios ganhos e gastos, que aprendam o devido uso do dinheiro usando-o, quer seja suprido por seus pais, quer seja ganho por eles mesmos. Aprendam os moços e as moças a escolher e comprar sua própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias, e fazendo um registro de suas despesas, aprenderão como não fariam de qualquer outra maneira o valor e o uso do dinheiro. Este ensino auxilia-los a distinguir a verdadeira economia da mesquinhez de um lado e do outro da prodigalidade. Devidamente orientado, acoroçoará hábitos de liberalidade, auxiliará o jovem a aprender a dar, não por um mero impulso do momento, ao serem suscitados os seus sentimentos, mas a dar regular e sistematicamente. Desta maneira, todo estudo pode tornar-se um auxílio na solução do máximo dos problemas, a educação de homens e mulheres para melhor desempenho das responsabilidades da vida. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.